Bom, pessoal, vamos começar então a aula de hoje de ética, política e sociedade, né? A gente vai ver, especialmente nessa aula, a formação do pensamento ocidental, né? Deixa eu permitir entrar. A gente vai compreender os princípios, os principais autores e os conceitos que consolidaram o pensamento ocidental, né? A gente vai ver o mito e o pensamento pré-socrático, os sofistas, Sócrates e a ética aristotélica, né? A fé e a razão na patrística e na escolástica, e a iluminista e a racionalista e a iluminista e racionalistas e empiristas, tá? A base da nossa sociedade, ela é óbvio, ela é de cunho, ela é de cunho não, ela é ocidental, né? Porque ela vem através de vários filósofos gregos, né? Que fica no Ocidente, né? A gente considera a Europa, a Europa e a Europa como Ocidente, né? A América é o Novo Mundo, o Oriente é a Ásia, e a África, na verdade, não entra nem no Ocidente nem no Oriente, infelizmente, né? Mas aí já não posso dar muita opinião, porque aí sairia muito do contexto da aula, tá bom? Mas a base da nossa sociedade, né, do que a gente chama de ética e até mesmo de política, ela vem especialmente lá da Grécia. Claro que ao longo dos anos foram sofrendo várias modificações, especialmente cunhadas pela Igreja Católica, como a gente vai ver em patrística, né, e na escolástica, e que acabou se libertando de tudo isso, especialmente no final lá da Idade Média, né? Quando a gente entra na Idade Moderna, já teve todo o iluminismo e tudo mais, e que foram criando a sociedade moderna. Tá? Não tem problema, Simone, eu tinha acabado de começar, da toda a apresentação da disciplina. Bom, por que pensamos como pensamos, né? Seria possível pensar de outra maneira, né? Como assim? Como pensamos como pensamos, né? Como nós pensamos como sociedade? Essa é a pergunta que deve ser como guia, né? A gente tem que lembrar que antes da Igreja Católica, alguns dogmas religiosos que são totalmente permeados na sociedade, eles não existiam, né? Ou eram considerados normais, né? Vamos tomar como exemplo a própria Grécia Antiga, né? Era normal, não só na Grécia Antiga, como até mesmo em Roma, né? Era normal o homossexualismo, por exemplo. Era normal. Porque ele não era visto como homossexualismo, mas como iniciação à sociedade, né? Do rapaz com um cara mais velho. Né? Hoje a gente tem uma outra visão disso e tudo mais. Mas isso é como um exemplo. Né? Mas por que pensamos como pensamos? Como chegou até onde nós chegamos com pensamentos sociais, pensamentos políticos, pensamentos filosóficos, né? Então, tudo isso foi sendo construído ao longo do tempo. E como a gente convive em sociedade, é normal que isso acaba sendo impregnado na gente. O Brasil, especialmente, é um país muito religioso, né? Curiosamente, ele é muito religioso, ele é mais religioso até do que os Estados Unidos. Por incrível que pareça, a diferença entre os Estados Unidos e o Brasil é que lá eles têm o American Way of Life, né? O ideal de família, né? Que é também muito provindo da igreja, né? Que é da católica, passou para a anglicana e passou aliás, os Estados Unidos foram colonizados pelos ingleses que não concordavam com a igreja anglicana, e, por exemplo, naquela época já permitia o divórcio, né, o casamento novamente, e eles foram para lá. Por isso que a gente fala muito que eles têm aquela questão do moralismo, que tem que ter aquela coisa mais irrefutável possível, e se olhou para uma mulher, por exemplo, o candidato a presidente olhou para uma mulher de um jeito errado, já caem matando. Então, ter essa candura toda, ela faz parte da sociedade americana desde a sua construção. No Brasil, mais ou menos, né? A gente pode ver muitos conceitos da Igreja Católica sendo validadas como corretas em nossa sociedade, porque nós fomos um país
maciçamente católico durante 488 anos, né? A Igreja Católica era a igreja que era a religião oficial do Brasil até a declaração, até a promulgação da Constituição de 88, né? Desde então, nós passamos a ser um país laico, né? Que permite, ou seja, não que ela não tenha religião, mas que aceita todas as religiões que aqui existem, né? A gente vê muito a questão da tolerância religiosa como até mesmo uma afronta à própria Constituição, porque o país ele é laico, né? Por mais que a gente acredite numa, em algo, né? No credo, ele não deve pautar a sociedade em si, porque nós temos vários credos, né? No nosso país. Então, como é que ele foi construído? Óbvio, muito por conta até do próprio jeito brasileiro e tudo mais. Mas a sociedade, eu falo isso como uma sociedade brasileira. Mas se a gente for comparar, é mais ou menos o ideal de família que tem lá nos Estados Unidos, né? Essa questão da família ideal, ela não é muito assim, por exemplo, na Europa. Nos países europeus, felizmente, felizmente, quando teve o iluminismo, eles realmente romperam com a Igreja Católica. É óbvio, tem pessoas que são religiosas e tudo mais. A Igreja tem um papel fundamental, mas não é tanto como, por exemplo, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. A gente utiliza muito, por exemplo, a questão da Igreja para validar alguns discursos, e isso é muito perigoso, né? Não existem pessoas perfeitas, a própria Bíblia diz. Né? Por que estruturamos a sociedade desse modo? Né? Família, parentes, autoridades, entre outros. Haveriam outras estruturas? Então, como eu falei agora há pouco, essa estrutura ela advém do pensamento especialmente católico, isso falando no nível Brasil, tá? Isso no Brasil, nossa sociedade. Porque a Igreja Católica dizia que a família era o pai, a mãe e os filhos, né? Zilhões de filhos, né? A própria história disse que era importante ter muitos filhos porque o primeiro filho de cada casal ia virar padre obrigatoriamente, né? E ele herdaria toda a riqueza da família, né? Os irmãos seguintes tinham que se virar e reconstruir a vida, né? Então, a nossa sociedade, nós pensamos, ela está estruturada assim, até porque quando a gente nasce dentro dela. Então, como a gente dissociar de algo que a gente naturalmente nasceu dentro dela, é submetido desde criança, seja pela família, seja pela microsociedade na qual ela vai estar em outra sociedade que vai ter esse choque de ideias também, e a validação vai ser sempre a mais familiar, ou seja, não familiar não é em relação à família, a mais próxima da realidade dela, onde ela mora. Né? Há outras estruturas? Claro que há. Há sim. Há sim outras estruturas. Né? A formação do nosso pensamento é natural ou cultural? Ou ambos? A gente pode dizer que é ambos mesmo. Né? É cultural porque a gente é produtor de cultura e a gente acaba aceitando essas coisas. Né? Mesmo criança, a criança não sabe. Sim, a criança não sabe. Mas ela acaba validando tudo aquilo a partir do momento da sua ignorância. Né? Então, ela vai absorvendo isso tudo, essa cultura, porque ela deseja também estar inserida ali. Né? Então, isso é cultural e também se dá de um modo natural. Afinal de contas, quem é que vai cuidar da criança? Alguém que já faz parte dessa sociedade. Né? Nós, seres humanos, somos seres, assim como a maioria dos animais, somos seres que vivemos em sociedade. Só que de tão racional como nós não vivemos em bando, né? A gente vive em uma mega sociedade, que é a cidade, que é o país. Então, é isso que, por exemplo, também nos diferencia muito dos animais. Os animais, eles se atacam entre si por conta de território, essas coisas. A gente entende e a gente já não tem mais essa questão territorialista. A gente tem território de casa e tudo mais, mas não é uma coisa que vai ser de vida ou morte. Eu vou chegar aqui e vou matar alguém, enfim. Não, não vou fazer isso. Né? A gente tem também as nossas morais, nós temos a ética e tudo mais. Então, também nos diferencia. A cultura ocidental, ela tem duas vertentes importantes. Como eu falei, o pensamento greco-romano, porque advém justamente da Grécia Antiga, da Roma Antiga, e, e a questão religiosa. A gente pode dizer que é judaico-cristã. Né? Só lembrando que, segundo a Bíblia, Jesus Cristo é o rei dos judeus. Né?
Então, a igreja cristã, ela traz muita coisa da religião judaica, não digo da atualidade, mas muito da antiga. Né? A gente pode dizer que o surgimento da cristã fez a religião judaica ter uma certa evolução. Evolução não implica que ela ficou melhor, é isso. Ela teve uma certa evolução, tem coisas, alguns hábitos que não são mais realizados, e a cristã, quando foi, quando ela foi de fato implantada, ela já tinha, Cristo já tinha morrido há muito tempo, tinha alguns discípulos que acabaram sendo é, disseminados pelo mundo, né? A principal igreja cristã que nós temos é óbvio, é a Igreja Católica. Ela é tão importante que tem até um país só para ela, que é a cidade do Vaticano. Né? O Vaticano é um micropaís, é o menor país do mundo, e é da Igreja Católica, né? De propriedade da Igreja Católica. Não tem problema, Larissa. Tá? Não tem problema. Então, é por isso que a gente não tem como dissociar a igreja do nosso pensamento filosófico, político e social. Tá? De que modo a filosofia pode nos ajudar a compreender o mundo? A filosofia pode nos ajudar fazendo-nos refletir sobre o que acontece no mundo. E quando a gente vai refletir, a gente não reflete apenas com os nossos anseios, né? A gente busca resposta em, em diversas hipóteses, né? É uma palavra que vocês irão ver muito no TCC de vocês. Hipóteses, né? Aliás, nós tivemos metodologia do trabalho científico. Foi com vocês que nós tivemos agora esse semestre. São as hipóteses para que aquilo aconteça. Por que isso acontece, né? Por que as coisas que me geram dúvida acontecem daquela forma? Então, a filosofia ela vem para auxiliar justamente a que a gente possa entender de modo social por que aquilo ocorre, né? É até redundante falar, mas é isso mesmo. Primeiro, a gente tem mito e pensamento no período pré-socrático. Então, a natureza e a função do mito. Né? O mito é a explicação fantasiosa sobre os fenômenos. Né? Ele tem um papel imprescindível na formação do pensamento ocidental. Né? A gente, remetendo à metodologia científica, o mito seria o senso comum. Né? Eu vou compartilhar com vocês. Eu não sei se eu compartilhei com vocês esse semestre, ou foi com outro grupo. Não lembro quem compartilhou. Mas se eu compartilhei esse semestre, eu vou compartilhar de novo. Mas acho que eu compartilhei no semestre passado, o mito da caverna. Né? O mito da caverna ele é bem interessante porque as pessoas viviam numa caverna e que vinha uma luz, né, lá de cima, né, era uma descida, assim, tinha como você chegar naquela luz, e que ela sumia de vez em quando, né? Vinha umas sombras de lá, uma coisa estranha, né? E as pessoas ficavam lá com medo daquelas sombras dentro da caverna, no escuro, né? Até que uma pessoa decide sair. Quando ela decide sair para ver o que acontece lá fora, ela foi desencorajada, porque as pessoas que ali estavam naquela caverna, naquela escuridão, elas disseram que quem tinha saído antes nunca mais tinha voltado, né? Então, o que ele fez? Ele, mesmo assim, a pessoa decidiu sair e saiu. O que ele viu quando ele saiu? Né? Ele viu várias pessoas passando um mundo maravilhoso do lado de fora da caverna. Né? Esse é o mito mais famoso que nós temos na nossa sociedade. A pessoa ficou tão maravilhada, que ela decidiu voltar e falar para as pessoas que estavam lá dentro o que tinha naquela luz, né? Que eram aquelas sombras. Né? Ele estava vendo que as sombras, na verdade, eram as pessoas passando, né, por ali. Só que ninguém acreditou, todo mundo ficou com medo. E ele tentou, dissuadiu as pessoas irem, eles não quiseram ir. O que ele fez? Ele saiu e não voltou mais. Então, esse é o mito da caverna. E a gente, às vezes, fica tão preso no que a gente acredita no que é certo e acaba não dando oportunidade para conhecer outras coisas. E isso é uma explicação para os fenômenos que aconteciam lá em 2000 anos antes de Cristo. Né?
Os pré-socráticos, eles trazem uma ruptura justamente com a mitologia, ou seja, ele começou a refletir não apenas por essas explicações, né? Era necessário que a gente tivesse explicações mais plausíveis para por que isso acontecesse. Ou seja, o mito da caverna já não era mais suficiente, né? Era necessário justamente abrir essa mente, mas de todos, através da reflexão, não através de histórias para serem repetidas, né? Então a gente pode dizer que a origem do pensamento filosófico científico se deu justamente nesse período, né, no pré-socrático. E o pensar o mundo a partir da física, origem ao nome filosofia. A tia me falou que teve na aula de filosofia, né? O mito da caverna, né? Quero ver se eu acho aqui um negócio para mostrar para vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, junto com o pré-socrático, a gente tem o discurso e a arte de argumentar como instrumentos poderosos, né? A gente pode dizer que, nesse caso, aparecem, então, os sofistas, né? Porque eles começaram a fazer a argumentação. Não, isso acontece porque se fizer isso vai acontecer isso. Só que se eu alterar isso aqui, vai acontecer isso, aquilo diferente. Então, houve a questão da argumentação, que é imprescindível até hoje. Porque se eu utilizar a argumentação, é porque eu quero convencer alguém de algo, né? Então, para que as pessoas que não queriam refletir tanto, queriam só ter acesso àquele conhecimento, bastava apenas alguém argumentar determinada coisa, não apenas explicar um mito, né? Explicar uma coisa fantasiosa, né? A gente pode incluir aí nas questões fantasiosas a própria mitologia grega, né? Da origem dos deuses, né? Que tem deusa da caça, tem o deus da guerra, o deus da guerra, o deus dos mares, né? Então esses deuses eles são tudo é explicado a origem através de mitos, né? São através de pessoas, representações através de pessoas. Hoje nós temos uma religião que trata muito esse mito sobre a ótica de humanizada, né? Que é a Umbanda, né? A Umbanda, ela, por exemplo, ela utiliza os elementos do candomblé, né? Os orixás no candomblé, por exemplo, eles são fenômenos da natureza, né? São coisas que existem na natureza, né? Só que através de influências católicas, acabaram personificando em pessoas, né? Até porque as pedras, né, que são os otás dos orixás, eles ficavam escondidos dentro de santos, né? Dos santos do Paô. Eles faziam os santos não eram feitos de gesso, eram feitos de madeira, eles furavam e colocavam e veneravam determinado orixá através da personificação que vinha lá da Igreja Católica, né? Que eles santificavam as pessoas, né? Então, o argumento ele vem justamente para explicar as coisas, né? Convencer as pessoas. Isso também é muito utilizado na própria religião, como eu ia falar. O Protágoras disse que o homem é a medida de todas as coisas, né? Por quê? Porque a partir das ações que nós realizamos, nós podemos ter uma noção de que pode acontecer com o outro, né? Lembre-se que naquela época não havia descobertas científicas, algumas coisas aconteciam e tudo mais. Eu acho que o exemplo mais clássico mais ou menos daquela época são as pirâmides, né? As pirâmides que existem até hoje, as outras construções que já tiveram ali naquele universo ali no Oriente Médio, né? Naquela região lá da Palestina, da Babilônia. Então, era muito voltado para facilidades.
né? Uma das construções que existiram até, que existem até, não existe até hoje, hoje é mais, mais decorativo, mas que foi utilizado até pouco tempo atrás, né? Pouco tempo atrás, digo assim, uns 2 séculos, um século atrás, 2 séculos, um século não, 2 séculos atrás, foram os aquedutos, né? Inclusive, tem um aqui no Brasil que é o mais famoso, inclusive, é o aqueduto da Lapa, lá no Rio de Janeiro. O pensamento socrático e a lógica aristotélica, né? Sócrates, ele defende o autoconhecimento, né? E ele tem uma frase que é o que mais famosa dele, né? Sei que não sei tudo, ou só sei que nada sei, né? Por quê? Porque ele, por mais que conhecesse as coisas, ele entendia que ele estava conhecendo apenas algumas coisas, né? Agora, bebi água, né? A água eu bebo para matar minha sede, mas por que a água mata a minha sede? Por que ela vem, brota da terra, né? Por que ela é transparente? Por que ela não deixa molhado? Então, todos esses pensamentos, por exemplo, ele entendia que quando você encontrava uma resposta para cada aquilo, era apenas uma parte maior de um conhecimento. Não era o conhecimento completo, né? Até porque a gente não tinha descobertas científicas, nós tínhamos descobertas, aliás, elementos arquitetônicos, né, que perduraram por anos, até inclusive alguns conceitos de arquitetura existem até hoje, mas ainda eram coisas brutas, eram coisas que são mais lógicas, mais matemáticas, diferente do raciocínio sobre as coisas que acontecem, né? Isso vai acontecer mais lá no iluminismo, já no século XVII, XVIII, já no século XVII, no século XVIII, né? E nós temos, então, o que chamamos de método aristotélico, não, socrático ainda, socrático, que vem através da dialética. Dialética, a gente sabe que são duas coisas. A primeira é a ironia e a segunda é a amaiêutica, né? A amaiêutica nós fazemos até hoje. Teoricamente, as universidades utilizam a maêutica para explicar as coisas, né? Então, ele recomenda, né, a ironia para a destruição dos preconceitos ou dos velhos conceitos, né? É muito interessante entender a semântica da palavra preconceito. Ele vem de pré, ou seja, antes, conceito. Por isso que é o conceito velho. Até porque, como nós convivemos em sociedade, todos os conceitos que nós temos, mesmo quando crianças, elas são absorvidas pela gente porque vivemos numa micro-sociedade. Então a gente está numa sociedade um pouco mais bruta, onde coisas que a gente pode confessar ficam dentro daquela micro-sociedade, elas não afetam outras micro-sociedades. É muito comum a criança falar, pensa, e a gente fala assim, é o reflexo do que ela vê em casa. E é mesmo, porque a gente ainda, a criança, ela está na formação de justamente separar o que é da microsociedade, conhecimento microsocietário, para uma convivência mais macro, ou com outras microsociedades, né? A gente entende como microsociedade a família, né? A família, onde ela está inserida. É uma microsociedade, é micro, pequena, porque tem várias, né? Aqui, por exemplo, no meu prédio, né? Tem 18 andares, 8, tem 4 aqui, 4 ali. Então, aqui, só no meu andar, tem 8 microsociedades, né? E eles, apesar de nós fazermos parte de uma outra microsociedade, que é um pouco maior, que é o condomínio, é, cada um vai ter uma microsociedade dentro dela, que vai fazer uma união só, né? Então, esse é o entendimento justamente da ironia, para que a gente possa, mas por que eu não posso fazer isso? Por que não pode ser feito aquilo? Porque, e a ironia, quando a gente fala ironia socrática, não é ironia debochando, não é isso. É uma ironia dando um contra-argumento daquilo que está sendo argumentado para a pessoa. Né? Então, não é o deboche, não é isso. É justamente um contra-argumento, ou seja, não, falo A, não, B. Né? Então, é isso. Ele usa a ironia para justamente refutar algumas ideias. Só que nisso, para refutar as ideias, servem como hipóteses também,
porque você já tem um pré-conceito. Você vai validar aquele conceito ou não, para de fato se tornar um conceito. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente tem a maiêutica, né, que é um modo de formular novos conceitos sobre o caso estudado e analisado. Né? A ideia, especialmente do curso de pedagogia, não, de pedagogia, a ideia dos cursos universitários é que você justamente renove os seus conceitos, tire os seus preconceitos, valide os seus conceitos, né? Só que essa validação ela pode ser realizada de modo efetivo, quando você realmente se depara, não, realmente, não é exatamente como eu pensei. Ou ela vai justamente ser na parte da ironia, quando você vai dizer, não, não é assim, porque onde eu vivi é desse formato. E uma está errada que a outra? Não, não está. A diferença é que você precisa comprovar que o seu argumento, a sua ironia, ela possui um embasamento científico, reflexivo. É isso que a gente tem que se pegar. Então, apenas ficar na ironia realmente fica só no deboche. Não é para ficar no deboche, é justamente você refutar as ideias e recomeçar a refletir por que isso acontece, qual é a explicação, né? Eu acho, geralmente, vou até adiantar, geralmente o curso de pedagogia ele é muito formado por pessoas de religiões neopentecostais, né? É, não é, não é algo assim falando eu acho, não. É quase no. Isso está comprovado através do. Esqueci o nome da prova. Falei tanto dessa prova mês passado. Ai, qual é o nome da prova? Eu esqueci. Dos sinais. Sinais. Através dos sinais. Porque quando vocês realizam vestibular, vocês podem notar, provavelmente vocês não devem lembrar, a Aline ou a Larissa deve lembrar. É perguntado qual é o seu tipo, qual é a sua religião. Né? E essa informação ela é repassada, óbvio, também para o MEC, não para poder taxar a pessoa, mas para ter uma perspectiva de qual é a religião escolhida, qual é a religião dos alunos de determinado curso, qual é a visão dele de mundo, né? E o curso de pedagogia, por incrível que pareça, tem uma gama enorme, tem uma enorme justamente de neopentecostais, né? Ou até mesmo só dos pentecostais, dos protestantes, né? O problema é justamente quando chegam nessas disciplinas onde é necessária a reflexão. Porque, para a reflexão, a gente não leva em conta o livro tão sagrado deles, que é a Bíblia. Vou explicar por quê. Porque, justamente como a Bíblia, a Igreja Católica invalidou, não é a sua religião, a Igreja Católica antiga, antiga, não a nova do Erguei as Mãos, não, do Padre Marcelo, não, não é essa. A Igreja Católica antiga, até o século XVI, século XVII, ela invalidava as pesquisas científicas com base no livro sagrado. Né? Vocês vão ver agora mais para frente na Patrícia, né? Patrística, na escolástica, né? E que isso foi algo que, quando os cientistas começaram a aparecer e defender as suas teorias, né, comprovar as suas teorias, muitos deles se disseram que eram ateus, porque justamente o pensamento religioso atrapalhava a questão da reflexão. É duro falar isso, mas atrapalha, porque a religiosidade, qualquer religião, até a minha, que é do candomblé, ela tem visões controversas relacionadas às reflexões, porque a gente segue ensinamentos de pessoas mais velhas, mais antigas. Por exemplo, a Bíblia, eu até compartilhei, acho que a tia me falou que a gente teve aula de filosofia, que eu já não lembro mais. É muita disciplina que eu dou aula que eu não lembro mais. Na disciplina, provavelmente, de filosofia, eu devo ter compartilhado os vídeos da Rita Van Hunt, e que ela diz que a Bíblia, ela traz, né, ela traz um recorte de pensamentos de um determinado momento, né? Só que esse livro ele continua, não é atualizado, até porque eles são escritas tidas como sagradas de um período muito anterior, né? Lá de 2.000 anos atrás.
Então, isso refletia a sociedade naquele período. A nossa sociedade, ela é óbvio, ela evoluiu e muito. Basta você olhar os últimos 30 anos. Né? Quem imaginaria que a gente falaria, né, teria um aparelho tão poderoso como o celular? Quem imaginaria que eu estaria tendo aula assim? Quem imaginaria que pagaria conta dentro de casa? Quem imaginaria que faria compra dentro de casa? Né? Então, não eram coisas que eram plausíveis. Né? A própria sociedade ela foi evoluindo. Né? A questão do Alcorão, para não dizer que é só a Bíblia, é o Alcorão, o Torá, né? A própria mitologia dos orixás, também elas não sofreram atualizações, né? Porque elas são escritas tidas como sagradas e elas são intocáveis, né? Então por isso que elas não são utilizadas. Elas não são utilizadas no campo científico e não são questionadas. Né? A gente vai ver o pensamento agora socrático e a lógica aristotélica. Né? Aristóteles falava que felicidade é viver em, né? Nada no mundo foi feito por acaso e nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito, que é o telos, né? Uma finalidade, que é a busca e a realização do bem. É óbvio, a gente vive por algo, né? Se você parar para analisar, todo mundo, por mais ruim que tenha sido o dia, você tem um propósito para aquele dia. Você planeja algo, você almeja algo, né? E isso é o que faz você mover as suas forças para que seja aquilo seja atingido, né? Tecnicamente, são coisas boas. Elas sempre serão boas para você, porque é óbvio, você não vai querer coisas ruins para você. Então, a humanidade, os humanos, eles têm um propósito, né? A finalidade é viver bem, sentir bem, né? O telos da ética e da política é a vida boa, viver bem, tá? É a vida boa. Tá? Não necessariamente estar em vida boa, não é isso. Mas ter uma vida boa, uma vida com compensações, com trocas de sacrifícios, né? Não são sacrifícios que são ruins, são sacrifícios que a pessoa faz, né? Por exemplo, trabalhar é um sacrifício que você faz. Você sai da sua família em troca de dinheiro, né? Você troca a sua força de trabalho, a sua mais-valia, por algo, né? Por algo que dê para fazer o escambo, né? Que é a moeda. Né? E viver bem, né? Chamado de eudamônia, né? Eudamônia. Quase não é feio, né? Mas é eudamônia mesmo. A felicidade é uma vida vivida conforme a virtude, né? Então a felicidade é o sumo bem, ou seja, é o princípio do que é viver bem. Então se a gente vive bem, nós somos felizes. Essa é o pressuposto de Aristóteles. Aristóteles mostra que todas as atividades visam fim e visam bem, como eu falei para vocês. Quando a gente sai, por exemplo, vocês estão fazendo essa aula sobre ética, tem Machado, tá. Por que vocês estão fazendo isso? Porque vocês têm um objetivo de se formar no curso de pedagogos. Então, tudo vai ser explicado através de algo que vocês vão conseguir mais para frente. Então, devemos sempre indagar sobre o fim supremo das ações. Né? Será que vai finalizar mesmo quando você ganhar o diploma? É isso? Ou não? Você vai procurar um emprego para trabalhar, para pôr em prática aquilo que você aprendeu? Você vai fazer outros cursos para poder dar aquele improvement na. Eu vou ter que procurar porque eu sei em inglês a palavra e não sei em português. Improvement. Improvement. Vamos. Não é melhoria. Dá uma. Nossa, acabei de ver a palavra esqueci. Melhoria. Improvement. Modernização. Aperfeiçoamento. Dá um aperfeiçoamento naquilo que você já. Gente, eu olhei a palavra e esqueci. Engraçado. Então, a gente sempre vai buscar algo para melhorar esse fim. Na verdade, não finaliza, né? Ações que finalizam, por exemplo, o bem supremo, quando a gente fica doente. Quando a gente fica doente, a gente começa a se tratar,
visando acabar com aquilo. Então, a gente fica ansioso sobre o que a gente precisa fazer mais para que aquilo cessar, né? Então, aqui, enquanto não cessar aquilo, você não atinge a felicidade plena, como se diz. Então, na realidade, nós nunca atingiremos a felicidade plena, porque a vida é composta de diversos objetivos que nós traçamos para ela. Mas ela chega próxima. Natureza e cultura. Para pensar na natureza e cultura, vamos imaginar três perguntas. Né? A estruturação familiar é natural ou é cultural? Né? Os papéis de pai, provedor, né, e a mãe, cuidadora, são naturais? Tem alguma coisa errada se a mãe sair para trabalhar executiva, digamos que ela seja executiva, e o pai trabalhar em casa, como profissional liberal? Então, vamos imaginar a primeira pergunta. A estruturação familiar é natural ou cultural? O que vocês acham? Eu vou esperar essas vocês responderem, estão muito calados. Eu quero a participação. Tá? Os papéis de pai e de mãe são pai provedor, mãe cuidadora. São naturais? Me digam aí, pode abrir o microfone. Tem alguma coisa errada se a mãe sair para trabalhar e o pai trabalhar em casa? Eu acho que hoje não. Assim, na visão que nos últimos tempos, aliás, não digo nem quando eu era criança. Quando eu era criança, ninguém nem pensava nisso. Hoje, há poucos anos, que a gente pode enxergar mais isso. Até a participação dos pais, né? Que até pouco tempo também era quase nula, assim. Era o pai pagar as contas de casa e chegar em casa e assistir seu jornal, descansar. Não existia essa coisa do pai participar, de ter as mesmas funções da mãe, que seria o correto, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa assim, que veio de sociedade há muito tempo, que é aquilo que a mãe que tinha que fazer tudo, mesmo que a mulher trabalhasse até, né, que quem é pobre, quem não tem condição, a mulher sempre teve que trabalhar também, mas de qualquer forma, quando chegava em casa, ela ainda tinha que cuidar da casa e do filho, enquanto o pai não. Não tinha aquela coisa, o homem não sabe cuidar da criança, não lava a louça, não faz a comida, né? Isso, para mim, há pouco tempo, assim, até, sei lá, minha adolescência, eu acho que era muito ainda forte isso. Aliás, até mais, até o início da fase adulta, acho que é coisa de muito recente isso do homem ter essa participação mesmo dentro de casa, assim, com o filho, né? A Vanessa disse que hoje em dia não, né? A Karina disse que é normal e que hoje em dia é normal também a Vanessa. Né? Também disse, replicou. Né? Mas vamos imaginar essa questão ótima que a Cristiane começou, né? Que é o papel do pai provedor e a mãe cuidadora, né? A gente tinha há pouco tempo atrás, eu, por exemplo, eu não tive esse papel, né? Eu faço 40 anos, já, daqui a alguns meses. Eu faço 40 anos e minha mãe sempre foi a provedora, né? Não tinha a figura do meu pai, minha mãe não quis casar com meu pai, né? Enfim, coisas desses, né? Já estão lá no outro plano, lá eles resolvem. E então eu não tive, né? Mas eu lembro que quando eu era criança, era muito forte essa ideia. Na verdade, se você parar para analisar, essa ideia ela é muito classe média, né? É uma ideia que é vendida especialmente, não só pela Igreja Católica era vendida, porque a mulher não trabalhava, não existia a figura da mulher no trabalho, né? Ou quando a mulher trabalhava, ou era solteira, ou ela tinha que sustentar outras pessoas, né, que estavam doentes. E também vem muito o American Way of Life, né, que onde a mulher ficava em casa e o homem trabalhava, trazia o dinheiro, ou seja, os serviços domésticos eram exclusivamente realizados pelas mulheres, né? Os homens só chegavam, fumavam charuto e viam o jornal. Né? Tem um filme bem interessante que eu recomendo vocês verem, que é uma crítica a isso, né? E engraçado que é um filme que tem duas versões, uma da década de 70 e uma dos anos 2000, acho que de 2004, que é excelente, chamado Mulheres Perfeitas, né?
que é o Stepford Wives, né? Até com a Nicole Kidman, o último. E ele faz uma crítica bem ferrenha em relação a isso, né? Óbvio que em formato de comédia. Mas, o Tieme, ou quem quiser responder, o que mudou dessa época que tinha o pai trabalhando, a mãe cuidando das crianças, porque não eram uma, eram várias, das crianças, para hoje, onde nós vemos que as duas pessoas trabalham, que seria ser o pai e a mãe. Eu acho que, Onde tá o eixo que alterou isso? bom, eu, assim, no meu ver, eu acho que, assim, as coisas foram evoluindo e, em parte, a gente teve muita ajuda, principalmente para as mulheres, em questão dessa evolução da tecnologia, dessa globalização, da gente de trocar ideias, de você ver como que no país é tal coisa, de você poder saber o que acontece no mundo, e essa rede de informações que a gente foi passando um para o outro, nessa de você, não é lá em tal lugar a mulher fez isso, por que eu tenho que ser assim? Por que aqui eu tenho que viver dessa forma? Se em outros lugares os direitos são iguais, as mulheres têm tanto direito quanto os homens, assim, acho que essa rede de informação que a gente tem hoje facilitou muito para evoluir. Em questão até dos homens, agora a gente sabe, por exemplo, a gente falar é normal, como é que a gente sabe que é normal hoje em dia o homem ficar em casa e ter uma função mais ativa com os filhos, com cuidados domésticos? Porque a gente tem a internet, por exemplo, para poder estar facilitando essa informação para a gente, até. E das mulheres poderem, os homens as mulheres verem que, assim, que elas não têm que serem daquela forma que eram as mães. Então, assim, as mulheres hoje em dia têm mais conhecimento. Então, assim, foi uma evolução, né, do feminismo também, das mulheres conquistar o seu espaço, e isso foi evoluindo. Mas eu acho que, assim, o grande boom mesmo foi quando isso pôde ser conversado mais abertamente, essa liberdade que a gente tem de poder trocar essa informação muito rapidamente com vários lugares do Brasil e do mundo todo, né? Sim, ao meu ver, né? Uhum. Ok. A Vanessa, ela disse o seguinte: hoje acho que as mulheres são mais independentes e deixaram de ser submissas aos homens. Carolina, ela disse o seguinte: conforme o tempo foi evoluindo e hoje as mulheres são mais donas de si e independentes. Sim, a gente pode dizer como eixo principal, é óbvio. Quando as mulheres falam lá, queimar o sutiã, é óbvio. A gente pode dizer que isso foi algo que digamos assim, impulsionou essa questão da mulher no mercado de trabalho. Mas isso é, por incrível que pareça, um conceito muito, mas muito mais antigo do que a gente imagina. Desde que o mundo é mundo, né? Eu diria até que depois que nós deixamos de viver em bandos para viver em uma grande sociedade, ou seja, antes da que a gente conhece da sociedade já moderna, né? Ou seja, lá na Grécia Antiga, nós sempre tivemos aí, nós não, eu não me a humanidade tinha a ideia de que as mulheres eram submissas aos homens. Isso, inclusive, desculpa para quem é cristão, desculpa, mas eu tenho que repetir isso. Inclusive, isso é validado até pelos livros sagrados, como a Bíblia, o Alcorão e o Torá. Então, as mulheres são sempre submissas, né, aos homens. Né? Justamente quando elas foram à luta, né, para melhores condições de trabalho, que elas precisavam ganhar a mesma coisa que os homens, né? Não que eram melhores que os homens. A ideia, por exemplo, do ideal feminista não é que elas querem ser melhores que os homens. O feminismo diz que as mulheres são tão boas quanto os homens. É o mesmo nivelamento. Né? Então, do mesmo jeito que elas podem realizar as atividades que são tidas como masculinas, elas também podem realizar atividades, eles podem realizar tidas como feministas, porque as atividades elas são unissex, né? Elas não têm um sexo pré-definido. É claro que amamentar infelizmente, só as mulheres. Não, infelizmente não, felizmente, né? Isso foi dado por determinismo biológico às fêmeas, às mulheres. E assim como gerar filhos, né?
Mas isso não é uma verdade absoluta, porque nós temos animais que geram, o macho gera o filhote, né? Ele gera, ou seja, ele gera, mas ele não concebe, a fêmea passa. Ou até mesmo animais que trocam de sexo para poder perpetuar a sua própria espécie. Um exemplo desses são as minhocas, né? Machos que cuidam de filhotes, geram filhote, por exemplo, é o pinguim, né? Ele cuida do ovo para, né, para pinguim fêmea realizar, fazer as coisas e tudo mais, né, da sua espécie. E, Pode falar, Felipe. e assim, e o curioso é que mesmo a gente estando nessa evolução que tem da sociedade de quebrar tabu, preconceito, de se falar muito mais sobre esses assuntos, inclusive sobre o homem, né, ser mais atuante nesse fato, mesmo assim, a gente olhar assim, hoje a gente vê, a gente fica, nossa, o homem está cuidando da casa, a gente não acha isso um espanto. Porém, contudo, ainda, pelo menos no meu convívio de sociedade que eu tenho aqui, a maioria dos homens ainda são muito do que era do passado. Eu vejo muito pai que larga o filho na mão de mãe, entendeu? Que não vai na escola, que chega em casa, vai numa festa, vai num lugar, quem fica correndo atrás da criança é a mãe ainda. Então, assim, apesar de não ser uma coisa anormal, pelo menos no meu convívio, a maioria ainda age como os pais deles, entendeu? Uhum. Os homens. É verdade, é verdade. Como dizer isso? Mas é porque a gente tem alguns aspectos sociais, religiosos que validam isso. Desculpa dizer, mas é fato, isso é fato, né? E as mulheres elas são relegadas a realizarem algumas tarefas. Felizmente isso está mudando. A gente pode dizer até mesmo o próprio perfil do curso de pedagogia, né? É que eu acho que na turma de vocês não tem nenhum menino, na de terça-feira, de segunda-feira também não tem. Mas na de quinta-feira tem o Adriano, né? E na terça-feira também, se não me engano, tem dois meninos. O curso de pedagogia pode ser medido como um exemplo, né, nesse caso, por quê? Porque a ideia de que a pessoa faz pedagogia é porque gosta de criança, vai cuidar de criança. E quem cuida de criança? As mulheres, porque vai ter aquele instinto mais maternal, né? E felizmente isso, graças a Deus, está mudando, né? É difícil, até porque está mudando, até não porque os homens estão indo trabalhar, né, como professores de Fundo 1, mas porque para atingir determinados cargos, por exemplo, como diretor de escola, ou até mesmo coordenador pedagógico, é necessário fazer pedagogia, né? Ou até mesmo trabalhar em cursos técnicos, por exemplo, quem é formado em contabilidade, administração, até mesmo em enfermagem, para poder lecionar no curso técnico, é necessário ter pedagogia. Mas eu quero que vocês me respondam uma coisa, que ninguém falou. A estruturação familiar é natural ou cultural? Aliás, antes aqui a Leite falou, mas ainda existem as que dependem do marido e ainda são agredidas. Isso. A Vanessa falou que ela criou os filhos dela sozinha, igual a minha mãe, ela criou sozinha. Hoje já são dois rapazes, mas existem ainda assim, homens machistas chucros como antigamente. Tem sim, infelizmente, ela vem muito da educação que é repassada, né? E a educação que eu falo não é a educação da escola, não. É a educação social, porque vem da família, né? Essa ideia, né? Essa ideia, e acaba ficando muito cômodo justamente para os meninos, né? Porque eles vão fazer serviços domésticos que são dadas às irmãs dele, por exemplo, ou a mãe faz, e acaba sendo repassado como se fosse um ciclo, né? E por isso acaba dando esse choque de cultura quando encontra uma mulher que já entende, não, você vai dividir as coisas comigo porque eu não moro aqui sozinha, né? E que vai dar, ou que tem aqueles pensamentos retrógrados, né? Você não vai usar essa roupa porque você vai olhar, muita gente vai olhar para você, ou você não vai usar maquiagem porque você, por exemplo, é uma vagabunda, né? Só mulheres da vida usam maquiagem, né? Então, Ainda, infelizmente, tem homens que pensam isso, né? ainda tem ainda aquela criação
quando você tem um filho homem, assim que ele começa a adolescência, você já quer que ele arranje uma namorada, você já fica, o homem, né, já fica todo empolgado, e a menina, não existe isso. Falar de sexo, então, nem pensar, né, o rapaz, o menino, quanto mais cedo ele perder a virgindade, o pai fica Melhor, super garanhão. orgulhoso, fica super orgulhoso, não, meu filho pegou, não sei o quê. Agora a menina, imagina, que isso, não presta, né, vai matar a menina se acontecer alguma coisa. Conversar sobre e nem pensar. É verdade. Agora me respondam. A estruturação familiar é natural ou cultural? Natural no sentido da cultura, né? Que vem há tanto tempo, então acaba se tornando natural, né? Não que o natural de, independente se é homem, se é mulher, duas mulheres, dois homens. Mas é natural, hoje em dia, que eu ainda vejo, apesar de ter mudado muito, é aquela coisa que eu aprendi desde pequena, era isso, né? Pai, mãe e a criança, né? Elas são os dois. É natural e cultural. É natural porque basta vocês verem os outros animais, né? Os animais nascem e grande maioria dos animais, eles cuidam do filhote até um determinado momento e depois eles deixam ao seu, né, sai daqui. Vamos pegar como exemplo as galinhas, que eu acho que é muito engraçado, né? A galinha vai para um lado, os pintinhos vão junto com ela, né? E ela vai atrás dos pintinhos que ficaram fora, né? Que se perderam, igual os patos e tudo mais. Mas a galinha, por exemplo, por quê? Ela vai e gosta dos pintinhos até um tempo porque ela acha que eles precisam entender algumas coisas, como se alimentar, como se proteger, enfim. Ou até mesmo, no caso que a galinha ela é um animal que é domesticável, né? Ela é domesticada, né? Por exemplo, basta ver que você pode achar. Eu nunca vou esquecer, quando eu morava na roça, tinha as galinhas da Bete. Eu morava na casa, tal, tinha um quintalzão, né? Lá para frente tinha a casa da Beth, né? Que ela tinha um quintalzão. As galinhas dela davam lá o juncal lá em Extrema, acho que todinho, elas subiam, iam, voltavam, mas no final do dia voltavam para a casa da Beth, todas elas, sem exceção. Então, assim como as crianças, as galinhas também, elas cuidam dos seus filhotes, só que chega uma hora, quando eles ainda estão amarelinhos, elas começam a bicar a cabeça deles, você sai daqui, não aguento mais vocês não. Então é natural, né? Porque nós vivemos em sociedade e até mesmo com boa parte dos animais, nós ainda somos indefesos quando criança e precisamos aprender algumas coisas. Então é natural. Só que a forma como a gente vive como estrutura familiar, ela é cultural, porque a gente convive até determinado momento. E é cultural porque pode ser explicado através de legislação, né? Você não pode jogar a criança com menos de 18 anos na rua, não pode, um adolescente. Não, você está fazendo um crime, né? Por exemplo, né? A gente tem que proteger de diversas outras coisas, né? De cuidar dela em relação à doença e tudo mais. E a gente tem aquele laço de afetividade que vai para o resto da vida, né? Basta você olhar entre os familiares de vocês, né? Por exemplo, eu tenho as minhas tias que moram lá em Santos, eu sou de Santos, que moram lá em Santos, minhas primas, são pessoas que eu adoro, né? Eu gosto delas, gosto muito. Mas a gente não tem contato, mas eu tenho uma lembrança, a gente conversa pelo Facebook de vez em quando. Então, isso mostra que é algo cultural. A gente tem os laços familiares, né, e é muito cultural, não é natural, é cultural. Tá? A Karina falou que acho que cultural é algo que já foi plantado, eu acho. Então, é exatamente cultural, mas também é natural. Né? A Leite falou que é verdade, assim mesmo que as galinhas fazem. Eu achava engraçado. Ela tadinha, ficava com pena dos pintinhos até. Né? Aí a Vanessa falou assim, afeto, cuidado e amor, que é a estrutura da família hoje, né? Então é algo natural, seu início, e cultural, né? Pelas ações que são realizadas depois. Ô, Lucas, eu vejo muito, por exemplo, eu assisto muito filme, série americana, assim, eu vejo, assim, algumas diferenças, assim, entre aqui, nossa cultura, porque você vê muito, assim, que, eles saem do colégio
e vão para a faculdade. Geralmente não é na mesma cidade, e eles não moram mais, geralmente é isso, eles já vão morar em outra cidade, vão na universidade onde eles querem ficar e já moram sozinhos, já se tornam independentes. Uhum. A diferente que a gente tem aqui, a gente não, a gente, enquanto está fazendo faculdade, a maioria, pelo menos, a gente ainda vive com nossos pais e não tem essa coisa de sair de casa tão cedo, assim, de ter essa independência. E vejo, assim, muitas vezes em filme que, assim, a maioria dos filhos, tal, não mora sempre perto dos pais, geralmente mora em outro estado, sempre moram longe. Raramente eles moram próximo, assim, dos pais, como a gente tem esse contato tão próximo, que não quer ficar, geralmente não quer morar muito longe do pai, dos irmãos. Né? Eu acho que... Nossa, Jenny, eu vou decepcionar você. Por incrível que pareça, essa visão que é feita, ela é mentirosa. É a visão que eles vendem como o ideal perfeito, né? Mas é óbvio que não é bem assim que acontece, especialmente lá. É óbvio, os Estados Unidos tem várias universidades renomadas ao redor do seu território e tudo mais. Só que essas faculdades são todas pagas, elas não são gratuitas. Então, a gente tem a ideia dessas faculdades, por exemplo, eu vou dar um exemplo do filme que eu vi, porque meu namorado queria ver, eu vi o segundo, e eu queria entender o primeiro também, porque eu não gosto de ver uma coisa pela metade, mas eu nunca tive curiosidade de ver, porque eu tô meio chatinho para filme, mas é porque eu sou fã de cinema. Eu tive que ver aquela Barraca do Beijo, né? Eu vi o dois primeiro, depois eu vi o primeiro. Por que a menina vai para o outro lado? Acho que foi para Harvard. Não lembro. Yale, não sei. Enfim, ela foi para o outro lado. Ela morava lá onde ela morava. Ela morava em Los Angeles, em Beverly Hills. Em Hollywood. Aliás, Beverly Hills não, em Hollywood. E Hollywood é um distrito, é como se fosse. É como se fosse Osasco em comparação a São Paulo, né? Um subúrbio, né? É uma microcidade que tem lá, enfim, lá de Los Angeles. E ela foi para e você vê que a realidade, até mesmo da escola vista lá, é completamente diferente de uma escola pública. Sabe quais são os filmes que você pode ver como é que é a realidade de uma escola pública? Eu não sei o nome, acho que é A Luta por um Ideal, o nome. A Luta por um Ideal, você vai ver a realidade de uma escola pública, como é que é. O Mentes Perigosas, e o Escritores da Liberdade. Essa é mais ou menos a realidade de escola pública, que tudo que é vendido, especialmente nesses filmes, é vendido da classe média alta para alta. Então, por isso que isso acontece. Tá? Porque eu sempre É o vejo, American inclusive Way filmes of de Life. comédia, eu sempre vejo, então, inclusive, filmes de comédia, porque eles sempre ficam tirando barato um do outro, né? Eu falo assim, nossa, mas você tem 20 e poucos anos e ainda mora com os pais, como se fosse um absurdo. Então, eu achei que fosse realmente mais deles mesmo, que eu falei, aqui não é assim. Não, de fato, nesse aspecto, é até um pouco verdade, né? Curiosamente, isso é um pensamento mais comunista, né? Por quê? Porque você precisa fazer parte de uma engrenagem, né? E nos Estados Unidos, eles dão muito valor a quando você começa a trabalhar, né? Então, tanto que eles fazem aqueles pequenos empreendimentos. Aliás, em bairros pobres não fazem aqueles empreendimentos de vender suco de laranja na porta de casa, não. Pelo contrário, se fizer isso, se dana. É igual, é igual as perifas mesmo, assim. Então você vai ver isso mais nos subúrbios, né? Subúrbios são aqueles bairros afastados que são condomínios fechados. Tá? Então, por isso que você vai ver muito nesses ambientes. Né? Mas, assim como até mesmo na Europa, e especialmente acontece isso muito nos países do leste europeu, nos Estados Unidos eles também são encorajados a sair de casa, porque a conquista da dependência ela não está ligada necessariamente à ida à faculdade. Né? Aquela ideia das faculdades maravilhosas dos Estados Unidos, elas só existem em filmes. Né? Elas existem, mas é cara. Se eu não me engano, Harvard custa $300 mil por ano para você Nossa. estudar. Né?
E a própria proposta da faculdade nos Estados Unidos é completamente diferente da nossa. A faculdade equivalente seria aqui no Brasil, seria você fazer o curso, por exemplo, de pedagogia, e fazer uma pós-graduação. Porque lá você faz 2 anos de matérias básicas, que tem em todos os cursos, e depois você vai fazer mais 3 ou 4 anos do curso que você escolheu, né? E geralmente esses cursos você faz à noite, como aqui no Brasil. Porque esses cursos eles são muito mal vistos, porque eles preferem pessoas, especialmente para cargos de comando, quem faz estudo em tempo integral, que é o que fica de manhã e de tarde estudando, às vezes à noite, mas você estuda em vários períodos. Entendi. Dói. Quando eu vejo, por isso que eu não gosto de ver esses filmes assim, porque eu vejo assim, gente, isso é tudo mentira. Eu olho, isso tudo é mentira. Até mesmo quando eu vejo algumas coisas em novelas, por exemplo, a Malhação, ela traz elementos importantes para a sociedade, para os adolescentes, traz debate justamente com uma linguagem mais jovial, com uma coisa que seja mais acessível. Mas aí, é só você passar para ver que aquilo lá não reflete a realidade do Brasil, especialmente na adolescência, né? Então, é o mesmo caminho. Então, Sócrates, falando nessas 3 perguntas, ele questionava as origens de tudo, né? Como a gente poderia aplicar esse método para descobrir se os papéis sociais não são apenas sociais ou culturais, né? Então, por isso que hoje a gente consegue afirmar isso, mas porque ele por lá pensa, mas é social ou cultural, né? Como a gente convive, né? De que modo a filosofia pode nos ajudar a entender melhor o mundo, né? A gente tem os tipos de conhecimentos filosóficos, né? Primeiro, filosófico, tipos de conhecimento filosófico, né? O filosófico, ele traz a construção do conhecimento crítico, aquele que você pode questionar antes de fazer a validação ou não, né? O filosófico traz a capacidade de interpretar a realidade, né? Então você não vê apenas pelo lado afetivo seu, né? Afetivo traz aquele cunho construído, aquele banco cultural construído através da sua família, né? Onde as microsociedades que você vive. Traz a análise da relação causal, né? O que acontece com os fenômenos. Demanda por respostas que não estão prontas, não é para você responder sim ou não. Eu acredito nisso porque é exatamente isso. Não, vou pegar um exemplo prático. É muito comum escutar que. Não, vou pegar vou pegar uma coisa fresquinha que eu li hoje, que deu vontade até de compartilhar no Facebook, e até questionar isso, né? Hoje saiu uma reportagem, né, dizendo que o André Valadão, que é lá eu acho que é da Assembleia de Deus, enfim, é de uma igreja lá de Belo Horizonte. Ele começou a dizer que os gays não devem frequentar a igreja, né? Que os gays devem frequentar, sei lá, um clube gay, enfim, sauna, enfim, essas coisas, só isso. Ou seja, nessa afirmação dele, ele trouxe à tona uma coisa que existe muito na Bíblia, que é a questão da intolerância à diversidade. E quando eu falo intolerância à diversidade, eu não estou falando só apenas a questão gay, não. Eu estou falando, inclusive, intolerância às mulheres, né? Quer dizer que os gays são pessoas que não podem exercer sua fé, eles não podem ser cristãos, né? Mas por que não pode, né? A minha primeira resposta pronta, eu fico questionando, aliás, resposta pronta não. Uma coisa que eu fiquei questionando, que eu segurei o dedinho, porque eu tenho muitos amigos que são, são adeptos das igrejas evangélicas. Eu penso muito antes de postar alguma coisa, porque eu não quero ser injusto, né? Porque eu não quero atingi-los, né? Mesmo com a minha crítica. Mas eu vou vontade de colocar assim: por que o gay vai atrás de igreja? Né? Já que o próprio livro sagrado diz que nós somos a aberração do mundo, né? A questão do Sodoma e Gomorra, enfim, essas coisas. A primeira coisa que eu fiquei pensando é isso: por que ele vai, né? Então, a gente vai para elevação espiritual, né?
e assim como qualquer outra pessoa, para a gente ter uma elevação, mas não vou falar de novo elevação, um preenchimento de algo que não é feito fisicamente, né? Não dá para ter algo material, algo que nos dê esperança, né? Que nos dê vontade de seguir, ter fé nas coisas, né? Então, é a primeira coisa que eu queria perguntar. Então, isso vem uma demanda por respostas que não são prontas. Por que ele vai, né? Qual é a necessidade, já que é para você ir em um lugar que vai ser rejeitado, vai ser apontado, vai ser discriminado, né? Isso é um exemplo porque isso está muito fresco na minha cabeça, porque hoje pensando direto, gente, eu estou com vontade de compartilhar isso aqui e de colocar isso para que ele vai, né? E, curiosamente, nós temos igrejas que são chamadas igrejas inclusivas, que são neopentecostais e que eu acho muito louco, porque eles seguem a Bíblia sabendo que a Bíblia tem passagens que recriminam eles, né? E não aceita a questão do amor, né? Mas, enfim, mas isso aí é uma demanda por respostas que não estão prontas. É algo que a gente precisa refletir. Por isso que eu simplesmente não coloquei essa resposta, essa pergunta com essa reportagem, né? É Lagoinha, não sei o que da Lagoinha, lá em Belo Horizonte. Agora eu lembrei em Belo Horizonte, lá do André Valadão, que é a mesma da irmã dele, muito. Gente, ressignificação da realidade observada, né? Ou seja, você vai dar um novo significado para aquilo que você observa, se está certo ou errado. Ou seja, você começa a fazer a reflexão, não, mas aquilo efetivamente não me atinge. Então, se não me atinge, por que eu ajo dessa forma? Ou não, eu ajo dessa forma, mas está me atingindo dessa forma. Por que eu tenho que fazer isso? Coisas que eu não acredito. Né? E traz também escolhas mais racionais, através do seu raciocínio, da sua reflexão. O conhecimento filosófico não busca se sobrepor às crenças, ele respeita as diferenças de opinião. Né? A ideia não é você usar o filosófico, é você ultrapassar a questão da crença, mas também não é necessariamente entrar em choque, não é isso. Não é porque, por exemplo, eu não concordo que por exemplo, o André Valadão fez, que eu vou discriminar todo e qualquer evangélico. Inclusive, isso levou a minha reflexão de dizer assim, não dá vontade de postar isso, mas eu não vou postar isso porque eu tenho amigos que não representam essa pessoa, que não são representadas por essa pessoa. Vou criticar políticos da bancada evangélica, mas eu não vou criticar as pessoas evangélicas porque eles necessariamente não é a visão dos evangélicos. Né? Eu conheço vários evangélicos, muitos que, nossa, não tem nada a ver com o que a gente vê na nossa realidade, por exemplo. E eu vou até não só dizer dos evangélicos. Lembra do padre católico que disse que a Covid-19 era uma resposta à homossexualidade? Né? Na verdade, ele pegou o Covid, né? Ou seja, enfim, são piadas prontas. Né? Então, ou seja, eu não vou validar aquele padre católico, sendo que eu tenho efetivamente o padre Júlio Lancelotti, né? Faz várias ações maravilhosas aqui próximo daqui de casa, aqui, acho que é na Moca, ele está aqui na região do Brás, né? Então, só tem outras representações que, de fato, representam esse grupo de pessoas, eu vou validar aquelas, né? Então, ele não pode sobrepor as crenças, né? Mas eu não vou usar as crenças para poder validar o que eu estou dizendo. Ele apenas colabora na construção de uma visão crítica do mundo, né? Então, ela vai trazer apenas essa reflexão do que é certo e errado. E necessariamente não serve para você argumentar, para poder convencer as pessoas a fazerem coisas porque sendo beneficiadas, né? Pelo contrário, você tem que levar as pessoas à reflexão, né? As convicções, sejam políticas, religiosas, e agora mais especialmente as políticas, elas podem ser analisadas à luz de fatos concretos, ou seja, análises lógicas e racionais. Especialmente políticas, porque eu, por exemplo, eu não necessariamente eu não escolho um partido político, né? E, curiosamente, quando você reflete sobre as ações dos partidos políticos, se você começa a refletir muito e questionar,
você ou é comunista ou você é bolsominion, né? E isso está errado, gente, está errado, né? A reflexão filosófica é justamente para que você possa ter um entendimento do que está sendo feito de bom para a sociedade, não para si, para a sociedade, que são, por exemplo, representações do povo, né? Apenas colabora, não, já, vamos ver aqui, a Vanessa falou, ai, Lucas, tô louca com essas coisas, tem tanta gente maldosa nesse mundo. Acho que é do André Valadão. Primeiro, eu já digo, eu não sei o que eles foram fazer lá, justamente André Valadão, porque eu esqueço, nunca esqueço da música da irmã dele, esqueci o nome dela. Esqueci o nome dela, da louca lá. Eu só sei que é baladão também, que é quem pecar vai morrer, quem pecar vai sofrer. Gente, isso é música de criança, mas deixa pra lá. A Vanessa ainda completou assim, você não é obrigado a aceitar, mas tem que respeitar. Exato. A questão não é o aceite das coisas, né? Você tem que respeitar as pessoas, né? Isso, quando você respeita as pessoas, é diferente, inclusive é diferente de tolerar. Tolerar quer dizer que você ainda tem uma, né? Tolerar, você tem que respeitar as opiniões das pessoas, né? Não é porque você tem no convívio uma pessoa que, sei lá, que seja bolsominion, por exemplo, que você vai ser bolsominion. Tem amigos que são bolsominions. Eu tenho amigos que são comunistas, socialistas doido. Tô nem aí, é a opinião deles. Não, não bate com a minha, não adianta. Não vou poder fazer nada. É a minha opinião. Nenhum dos dois vai mudar a minha opinião. Nenhum dos dois, né? Não é porque eu sou amigo de uma pessoa que ela vai mudar. Eu aceito que ela está. Aliás, respeito a opinião dela, mas eu não tenho que aceitar como válido para mim, de nenhum dos dois lados. Da mesma forma, outras coisas, né? Relacionado à própria questão do racismo, a questão da misoginia, né? É muito engraçado quando você vai ver pensando, por exemplo, na questão cultural. Eu trabalho muito na periferia, né? Mesmo aqui onde eu moro, na Vila Prudente, a escola do estado que eu dou aula, ela é de periferia, apesar de estar na região central, ela é de periferia, né? Que ela é uma favela, né? Mais organizada que o meu prédio, só para dizer. É uma favela, né? Eles escutam a mesma coisa que escutam lá aí perto de vocês, no Jaraguá, onde eu dou aula. Eles escutam muito funk. Eu tenho que aceitar o funk como um ritmo musical válido para mim? Não. Mas eu tenho que respeitar, porque é a cultura deles, né? Isso também diz muito quando você vai falar, eu não gosto de tal ritmo musical. Tudo bem se você não gostar. O importante é que você respeite que as pessoas gostem, não troque isso. Né? Não fique persuadindo para que ela deixe de gostar das coisas que ela gosta de fazer, desde que não, sejam coisas que não vão te atingir. Né? Agora a gente vai ver o início dessa coisa, essa convicção louca da religiosidade que vem muito dos fofinhos da Igreja Católica. A Idade Média, né? A gente vai ver a patrística e a escolástica. Na Idade Média, a gente tem a predominância de valores religiosos. Então, tudo que era feito era em nome da Bíblia, né? Então, porque a Igreja Católica era a igreja aceitada justamente no país mais poderoso, que era o Império Romano, naquela época. E o Império Romano começou a se expandir pela Europa e também para o Oriente Médio e chegando até a Ásia. Só para ter uma ideia, o Império Romano chegou até a região onde está a Mongólia, para vocês terem uma ideia, né? Então, para vocês verem o poderio desse país, né? Que hoje se resumiu mais ou menos à Itália, mas para ver o poderio desse país, né? Inclusive a nossa língua, ela só existe por conta das influências do latim, que era a língua oficial do Império Romano, né? Então, quando você vai conquistar um outro país, o que você chega? Impõe a religião que é praticada no país que está na nação que está invadindo, né? Traz toda a cultura. A religião também é cultura, né? A igreja estabelecia a organização social, né? Então, para aí mesmo vocês convêm como vem esse discurso desde então, desde lá do século V,
né, até agora. A gente pode ter como exemplo de patrística o Agostinho de Hipona, né, ou Santo Agostinho. Né? Ele traz o, uma concepção do cristianismo mais o platonismo. Né? O conhecimento humano é resultado da iluminação divina. Né? Nunca vou esquecer das festas juninas de Brasília. Foi um documentário que eu vi acho que uns 10 anos atrás na Globo News. A festa junina é uma festa católica. Né? Eu acho isso muito engraçado. É, e a, algumas em Brasília ainda tem competição de quadrilhas, né, e tudo mais. Só que haviam quadrilhas de igrejas evangélicas, né? E essas igrejas, elas não chamavam de festa junina, né? Porque essas festas são em comemoração a três santos, né? Que é o Santo Antônio, São João e São Pedro. Né? Eles faziam apenas a quermesse, festa da quermesse. Eu não lembro se era exatamente isso, não, mas era algo parecido. E eu achava engraçado como que era nessa documentário, achei muito engraçado a forma como que era escolhida a noiva, o noivo e até mesmo o vestido da noiva, né? Porque é uma competição, enfim. Gente, o que ele me falou foi praticamente uma sessão de centro espírita, né? Mas vem muito essa coisa do São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, que é a iluminação divina. Ele dizia que entrava em oração pedindo para Deus iluminar e escolher a pessoa por alguma coisa. Curiosamente, os escolhidos para noivos para noivos eram sempre ou o pastor ou alguém da família do pastor. Mas o melhor, gente, foi como ele contou como que era feito o vestido. Ele falava que entrava em oração também e que ele praticamente recebia os traços. Gente, ele relatou um caso de psicografia, praticamente, só era de desenho. Eu achei muito engraçado isso, porque isso me lembrou muito Santo Agostinho, né? Por conta da iluminação divina. Então, alguém achava, recebia alguma notícia, lá na Igreja Católica, alguém era uma pessoa muito, muito acima de tudo, recebia e falava, não, eu acho que é isso. Né? Era bem isso. Então, o conhecimento humano vinha através dos escritos da Bíblia e tudo era em nome de Deus. Né? Já o Tomás de Aquino, ele traz já uma visão mais do cristianismo com o aristotelismo. Né? A filosofia e a teologia é o estudo da religião. Elas não se chocam, né? Como eu havia falado. O conhecimento filosófico ela não se opõe a, ela não se sobrepõe às questões da crença, mas elas se complementam. Então, muitas coisas da filosofia elas eram respondidas pela Bíblia, né? Então, era mais ou menos como se fosse um mito através de explicações da Bíblia. Então, isso que a gente teve durante muito tempo, até quase o século XV, né? Quando, graças a Deus, vocês vão ver na próxima aula, o iluminismo. A razão no centro do conhecimento. Iluminismo, racionalismo e empirismo. O racionalismo, aliás, gravem bem isso que eu vou falar para vocês três, é muito importante. O racionalismo busca ideias claras e distintas para o fundamento de conhecimentos, como o método cartesiano, ou seja, através de carta, através de uma como se fosse uma receita de como realizar aquilo, né? Então, o uso de método em quatro etapas, né? São chamadas de EASE, né? EASE, E-A-S-E, EASE, né? Que é feita por evidência, análise, síntese e enumeração. Né? Evidência, porque você encontra algo que precisa ser estudado, é uma evidência, e você acha que aquilo acontece por determinado momento. É quase igual a uma hipótese. A análise, porque você começa a analisar através desse viés que você imaginou da hipótese. A síntese traz os resultados através desses experimentos, tá? E a enumeração, que é você dizer quais são os fenômenos observados através daquela observação.
né? O empirismo, ela diz que o aprendizado ocorre por meio de observação empírica, ou seja, deriva da experiência. Ela é diferente o conhecimento empírico é diferente do conhecimento racional, porque enquanto o racional está muito próximo das experiências que você faz efetivamente, né? A empírica não, você apenas sabe que isso acontece porque você acontece, né? Um exemplo de conhecimento empírico é limpar jornal, limpar os vidros com jornal é melhor, deixa o vidro mais limpo. Por quê? Porque alguém fez isso, achou, deve, por exemplo, ter pegado, não planejou fazer com o jornal. Não devia ter pano, não devia ter outro papel. Vou usar o jornal mesmo. Então, a experiência dela deu para ver que aconteceu aquilo, que limpou bem. Então, não foi algo planejado, foi algo que deve provavelmente ter acontecido, né? Alguns mitos, né? Como assim, se você comer e entrar numa piscina logo em seguida, você pode sofrer um ataque, morrer, né? Na verdade, não é que você vai sofrer um ataque ou morrer, é porque deve ter acontecido que algumas pessoas realmente passaram mal, né, fazendo isso, e pode ter corrido isso. Mas, na verdade, quer dizer que quando você come, logo depois que você come, seu corpo precisa de um repouso natural. Por isso que a gente fica um pouco cansado depois que come, né? Não só a gente, vários animais acontecem isso. Basta ver a cobra. A cobra come um boi, as jararacas de boi, come um boi enorme. Depois elas ficam lá com um boi enorme e ficam lá sossegadas na delas. Ninguém pode mexer com ela. Ela fica, inclusive, até frágil nesse momento, porque ela não consegue se locomover muito, né, por conta da digestão, que demanda muito esforço do corpo. A mesma coisa acontece com a gente, quando a gente come, o corpo está fazendo digestão, ou seja, ele está trabalhando por dentro. E você entra na água para nadar, ou seja, você está fazendo outro esforço. Então, são uma série de coisas, né? Mas não deixa de ser mito, mas não deixa de ser algo meio empírico. Só para vocês entenderem por que isso acontece. Agora, a Vanessa falou que do leite de manga não pode. Não pode. Esse é mito mesmo. Isso aí a explicação é até econômica. É até econômica. A explicação é porque os negros os escravos comiam muita manga, né? Porque era algo muito abundante. Só que a vaca, né, o boi, não é algo natural do nosso habitat, né, do Brasil. Ele foi introduzido aqui, né, veio pelos europeus, né? Só que o leite que era vendido era um produto caro. Então, para os escravos não beberem leite, criou-se essa história de que eles não poderiam tomar leite depois de comer manga, porque poderiam morrer. O Locke, ele é o melhor representante do empirismo, né, o John Locke. A origem de todo conhecimento está na experiência, né? Ou seja, o conhecimento ela advém do que você vive, do que você faz, né? O Descartes, ele escreve Descartes, tá? Mas fala Descartes. Que é o representante do racionalismo, diz o seguinte: a origem de todo conhecimento está na razão. Hoje nós sabemos que a origem do conhecimento está nos dois, né? Eles precisam ser aplicados de modo conjunto. Né? A razão no centro do conhecimento, né? A gente vai falar agora um pouco da síntese kantiana, né? Do Immanuel Kant, né? Para Kant, escreve Kant, tá? K-A-N-T, tá? Para Kant, a estrutura da razão ela é inata, né? Ou seja, ela não tem algo predisposto, ela simplesmente tem aquela estrutura da razão. Se reflete, se apenas reflete, né? Não tem um modelo de como refletir, né? E universal, né? Por isso que tem complemento dos dois. Vamos ver agora, porque o Kant já faz essa síntese muito boa. Universal, ou seja, ela é racionalista. Qualquer pessoa pode refletir sobre as coisas que acontecem no mundo, até mesmo sobre os fenômenos, né?
Enquanto os conteúdos, eles são empíricos, obtidos pela experiência, né? Então, a razão você vai fazer pela reflexão, não tem uma, como eu vou refletir sobre aquilo? Tem, apenas vou refletir, né? Assim como os filósofos da Grécia Antiga, né? Mas os conteúdos dessa reflexão, eles precisam, óbvio, ser experimentados, vivenciados. Então, para Kant, a estrutura do conhecimento, a estrutura filosófica, ela tanto é racional quanto empírica. Então, o método para Kant, é observar o comportamento e o currículo dos candidatos, né? O currículo dos candidatos, observar o comportamento e o currículo dos candidatos, provavelmente das ideias, né? Fazer uma reflexão sobre os resultados obtidos na observação. E, por fim, elaborar uma síntese das informações anteriores e tomar uma decisão. É como vão fazer o TCC, como eu falei em metodologia científica. Vocês irão criar hipóteses, né? Vão hipóteses para responder a algo, né? Então, vocês vão fazer as observações. Depois, vocês vão refletir sobre essas observações, né? E, por fim, vai sintetizar, vai escrever tudo aquilo que vocês observaram, né? E, por último, hoje nós vamos falar sobre um item muito importante, mas muito importante, relativo à ética, à política e à sociedade. Muito, muito. E que deve ser o princípio para muita coisa. E eu já dei um exemplo disso. É a questão da tolerância, né? Como devemos agir em relação às pessoas que pensam radicalmente diferente de nós? Isso quer incluir também as pessoas queridas, que você ama, e pessoas que são insuportáveis, que você não suporta. Então, como a gente deve agir diante dessas pessoas? Vocês devem validar as ideias das pessoas que são porque você gosta, e não suportar outra que tem a mesma ideia da pessoa que você gosta, só porque algum motivo você não gosta dela. Então, isso chama-se tolerância, né? Então, para a tolerância, a gente deve pautar sempre pelo diálogo, o bom senso, solidariedade, empatia e tolerância. E a tolerância, nesse caso, ela tem que ser mútua. Lembra que eu falei agora há pouco que a gente tinha que ter a tolerância é diferente de respeito, né? Quando a gente tem a tolerância mútua, justamente surge o respeito, né? Porque apenas um tolerar não quer dizer que há o respeito, porque uma das partes pode discordar e, enfim, não ser intolerante. Então, por isso que na tolerância ela é muito importante, né? Nesse pensamento ele pauta bem a questão desse choque de ideias, porque nós convivemos no mundo todo, não é apenas aqui no Brasil, pessoas que têm pluralidade de ideias. E nós não devemos dizer que a nossa verdade é a verdade absoluta. Eu fiz um exemplo aqui, não sei se foi com vocês, os seis. Eu olhando para cá, é um número 6. Se alguém estiver olhando para cá, ele vai ver o número 9. Independente de qualquer coisa, é o mesmo signo, é o mesmo desenho. Porém, são visões diferentes. Então, essas visões, o respeito por essas visões, eu acho tudo bem se você achar que é 9. Para mim é 6, mas tudo bem você achar que é 9. E a outra pessoa, tudo bem, para mim é 9, tudo bem você achar 6. Isso é só um exemplo. É quando você a empatia entre as ideias, né? Mesmo que você não aceite as ideias. Essa é a ideia que precisa ser muito difundida, a questão do respeito. A tolerância mútua gera o respeito. Então, por isso que a gente sempre tem que usar muito a empatia, muito a solidariedade, né? E o bom senso. E, óbvio, o diálogo. Né? Um canal aberto para conversar sobre. Só que essa conversa sobre não é tentando reprimir, mas tentando compreender ou se fazer compreender o motivo de suas razões. Tá ok?
Por último, mesmo, agora é por último mesmo, que acabou. A gente tem uma pergunta que é bem interessante, né? Como devemos tratar as nossas crenças religiosas? Como devemos tratar as crenças religiosas diferentes da nossa? Para poder ilustrar bem isso, o que dizer do massacre do satírico Charlie Hebdo, que foi em 2015, né? Para quem não lembra do Charlie Hebdo, ele é um tabloide, né? Como se fosse uma revista. Deixa eu ver, um jornal. Sabe que jornal Metro, que é pequeno, metade de um jornal? Aquilo é chamado de tabloide, né? É pequeno. O Charlie Hebdo, ele é um tabloide satírico, né? Ou seja, ele trata com humor, mais ou menos como o Marcelo Adnet faz, ou qualquer outro comediante, o Adnet pode ser mais famoso hoje, em relação a diversos assuntos, seja política, religião, enfim. No caso da França, existe uma liberdade muito maior em relação ao humor chamado negro, né? Eu não gosto muito dessa palavra humor negro, né? Um humor mais sarcástico, mais ácido, né? Só que eles fizeram um desenho do Maomé, né? Que é como se fosse Jesus Cristo para os cristãos, né? E fez de uma forma que eles consideraram ofensivo. Afinal de contas, não existem imagens de Maomé, não tem como desenhar Maomé. O que eles fizeram? Eles armaram uma chacina na sede de Charlie Hebdo. Então, eles entraram, acho que foram 2, 3 caras, e eles simplesmente chacinaram todo mundo lá. Por quê? Porque eles eram muçulmanos e se sentiram atacados pelaquela publicação, né? Então, isso chama-se intolerância religiosa, né? Não por parte do Charlie Hebdo, mas por parte dos muçulmanos, porque disseram assim, ué, vocês vão brincar com a minha religião, então merece morrer. Infelizmente, isso não é muito diferente do que acontece no Brasil. Basta vocês jogarem no Google o que. Gente, eu não consigo acreditar que os traficantes estão fazendo com vários ilês e terreiros de Umbanda no Rio de Janeiro. Porque agora nós temos traficantes evangélicos. É, enfim, não vou entrar nessa tratativa. Mas para vocês verem como é que está a questão da tolerância religiosa. Uma outra coisa que a gente tem muito no Brasil é a questão da desigualdade de gênero. Quando eu falo desigualdade de gênero, não estou falando em relação aos homossexuais, aos transgêneros. Estou falando em própria relação da mulher, né? Que é defendida ardorosamente pelos políticos religiosos, né? Leia-se aí bancada evangélica, né? Então, basta vocês verem como isso é tratado, né? A gente pode fazer uma certa ligação com isso, tá? Claro que ninguém ainda chegou, tirando os traficantes, ninguém chegou efetivamente a acontecer isso. Mas é preciso dizer que, especialmente por ordem política, existe muito discurso de ódio. Isso é perigoso. Isso é o mais perigoso. É justamente o que falta nesse raciocínio. A tolerância. Não tem uma resposta a essa pergunta. Como devemos tratar as crenças religiosas diferentes da nossa? Não tem uma resposta. A minha resposta é com respeito. Porque a minha religião serve para me elevar espiritualmente. A da outra pessoa também serve. Só que não é para mim, mas serve. É para ela. E está tudo bem. Né? Não tem uma resposta certa. Essa, para mim, é a minha resposta. É a minha resposta. Vocês precisam procurar em si a resposta correta de vocês. Tá ok? Só para poder vocês lembrarem, nós tratamos aqui 4 épocas. A antiga, pela physis, a filosofia, a medieval, que é tratada através da fé, ou seja, a religião, a moderna, através da razão, ou seja, a ciência, que é o racionalismo, o empirismo, né? Através do campo, né? Kant é melhor do que o Locke e
e o Rousseau. E a contemporânea a gente justamente falou através da tolerância, que é o uso da linguagem, são os paradigmas. Bom, bom pessoal, por hoje é só. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem mandar. Só falando aqui. Larissa e Aline. Elas vão ter uma aula extra de educação à distância. Dúvidas, observações, considerações que queiram falar? Ah, não saiu muito bem o 6, não, mas aqui é um 6. Espera que eu estou vendo aqui na imagem. Não, Lucas, a aula foi muito boa, explicou, gostei muito. E eu sou da mesma opinião que você. Acima de tudo, respeito. Nossa, Adriana, muito bem. Repete. A aula foi muito boa. Ah. Gostei da aula e eu sou da mesma opinião que você. Acima de tudo, respeito. E eu acho que a salvação é individual e Deus é para todos. Exatamente. Muito bom. Exatamente não. Né? Mas é assim como eu penso, estou feliz que você também pensa igual a mim. E quem não pensa igual, tá tudo bem também. Tá tudo bem. Tá tudo bem, mas tem que respeitar e aceitar cada um como é, que cada um tem uma visão do mundo e a gente tem que aceitar. Exatamente. A aula tá ótima. Muito obrigada. Boa noite. De nada. Obrigada pela aula, Lucas. De nada. Eu também concordo, tem que respeitar. Eu mesmo já acompanhei amigas, já fui a minha base, porque vem de família até católica, mas eu já fui em espírita, umbanda, já fui evangélico, já fui em tudo. E sempre com a mente aberta. Eu falei, desde que não pregue o mal a nada, a ninguém, né? A intolerância às pessoas, para mim tudo é válido. Ah, que ótimo. A Leide falou, a religião, cada um tem que ter a sua e respeitar o outro. Exatamente. A Larissa falou, já fui em várias também, sempre buscando evoluir e aprender. Né? A Carolina também falou. Eu acho também, isso é muito bom. Então tá ótimo, gente. Estou feliz. Então, até semana que vem. Oi. Você vai postar essa aula para me assistir novamente? Vou postar essa aula. Ah, tá. Muito obrigada. De nada. Então, por hoje acabou. Já concluí. Ok.